Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula de recursos humanos? Vamos lá, então. Então, agora nós vamos ver sobre as pessoas, o trabalho e as organizações. A gente viu alguma coisa assim, tá? Em algumas outras aulas. Agora a gente vai estabelecer uma relação entre, tá? Entre essas pessoas, entre o trabalho e as empresas. Então, identificar a relação entre as pessoas, o trabalho e as organizações, compreender como que as pessoas contribuem para o alcance dos resultados organizacionais, reconhecer que o trabalho organizacional é essencial, né? Essencial, a organização também interna, para atingir metas coletivas e promover o desenvolvimento. Então, qual é a relação entre as pessoas, o trabalho e a organização? Nós vimos que existe uma relação, mas como que ela é? Qual é a relação que existe entre esses três eixos principais dentro de uma empresa? Quem é que poderia conversar aqui comigo? Então, são as pessoas que executam, que vão controlar que essas atividades que vão acontecer dentro da empresa. Então, os processos e também que consomem, no caso, os produtos, vão depender também dessa relação, de uma determinada empresa. Em relação ao essencial aqui, o que é essencial para a gente compreender? O comportamento das pessoas, eles podem influenciar nos resultados da empresa. Então, se os funcionários se dão bem, se os funcionários conseguem compreender o que o gestor está ali propondo, se eles conseguem conversar, ter um bom diálogo, esse funcionamento da empresa vai dar lucro, né? Vai ter resultados favoráveis, vai ser um ambiente agradável também. Em alguns momentos, lá no passado, as pessoas elas não tinham tanta importância assim nas empresas, né? Elas eram apenas parte do processo. Então, desse processo produtivo. E quando não tinham mais utilidade, o que a empresa fazia? Simplesmente ela substituía por outro funcionário. E não tinha essa preocupação em, por exemplo, dar plano de saúde, assistência médica no sentido para uma gestante, auxílio creche. Então, essas contribuições ali para o funcionário, para que ele se sinta também protegido, de certa forma, não existiam. E essa substituição ela era muito mais rápida do que a gente imagina hoje. Hoje não acontece tanto assim, bem mais antigamente. Então, as pessoas elas devem ser visualizadas como parceiros da organização. É isso que o RH, os recursos humanos, que é a nossa disciplina que a gente está conversando hoje, ela pensa, né? Então, elas são formadores, eles conseguem formar ali pessoas para que tenham uma comunicação adequada entre os setores, para que eles consigam se desenvolver ali de uma forma mais agradável, até mesmo na função que estão exercendo. Então, como tais, elas são fornecedoras de conhecimento, de habilidades, de competências e, sobretudo, o mais importante, é a inteligência que proporciona decisões racionais e que imprime aí um significado e um rumo aos objetivos globais tão desejados, pensando aqui numa empresa grande, tá, pessoal? Vou falar um pouquinho sobre a história do trabalho. Eu trago para vocês aqui um vídeo sobre a história do trabalho de Elias Ribeiro, tá? Talvez alguém já viu esse vídeo na aula de história, lá com o professor de história. Mas, mesmo assim, é importante resgatar alguns conceitos de como surgiu o trabalho. Qual é essa relação do trabalho que existia antigamente e como que ele está hoje, como que ele se dá hoje, tá? Vamos ver? Vamos lá? Pessoal, quem que poderia falar alguma coisa ali sobre o vídeo? O trabalho de antigamente era o mesmo do trabalho de hoje? Não, né? Hoje se trabalha em grupo, em equipe. Antigamente era assim em equipe também?
Algumas sim, né? Algumas tinha trabalho em equipe. Vocês viram ali no vídeo a construção de vários monumentos, pontos turísticos que hoje nós temos. Todos foram feitos por várias pessoas, foram equipes que foram construindo. Então, o trabalho é um conjunto de atividades realizadas, é um esforço, né? Um esforço feito aí por indivíduos com o objetivo de atingir uma meta. Antigamente era assim, hoje continua sendo, pessoal. Então, tem que saber trabalhar em equipe. O trabalho ele é compreendido como uma atividade profissional. Ela pode ser remunerada ou não. Por exemplo, você está no colégio, o trabalho é fazer atividades do colégio, da disciplina, da escola. A produtividade vai depender do teu esforço. A criatividade também, né? Vai ser exercida de acordo com o que você consegue compreender e entender dos conteúdos. E assim você vai ter um rendimento satisfatório. Então, é um conjunto de atividades realizadas por indivíduos, que a gente chama, né, de pessoas, com o objetivo de atingir uma meta. Essa é uma forma mais institucional, empresarial. Agora, eu gostaria que vocês pensassem sobre o trabalho como um conjunto de atividades realizadas. Então, qual é essa meta que toda empresa quer atingir? Do que será que a empresa fala quando diz assim, você tem que atingir a meta? O que seria essa meta numa visão geral? 2 minutinhos aí para pensar, conversar. Pessoal, conseguiram pensar em qual meta é essa? Então, o trabalho ele é um conjunto de atividades realizadas por indivíduos com o objetivo de atingir uma meta. Mas qual é essa meta? Então, nós já temos aí vários argumentos, o próprio lucro, né? A produção, ou até mesmo os tipos de produtos que podem surgir. Então, a pessoa em conjunto com outra, ela pode criar outros produtos, né? Outras variedades de produtos. Então, o próprio dinheiro, fonte de sustento, ela pode também ser uma satisfação pessoal, que às vezes as pessoas não colocam, né, como uma meta. E também pode ser o que vocês falaram, a parte da produção, a de repente ampliar um determinado mercado de trabalho, né, ou um mercado de produção, e esse dinheiro, que seria o lucro que vocês falaram. Ok. Então, além da fonte de sustento e a atividade de autodeterminada ali, extrema, na relação de dinheiro e mercadoria, o trabalho é também um meio para se relacionar com os outros. Então, é uma ocupação e uma forma de se sentir pertencendo a uma comunidade. Então, temos autores que falam que essa relação ela vai se constituindo a partir de um determinado momento e ela tem escalas ali de aproximação de um funcionário a outro, até você pode aprender com o outro colaborador, com o outro colega, e quando sair daquele emprego, daquela função ou daquele setor, você leva uma bagagem de conhecimento. Então, esse conhecimento ele é passado de comunidades a comunidades. Então, ele vai se expandindo. Então, ela pode servir também como disseminadora de comunicação, de informação, de conhecimento geral. Tá? Então, nós temos aí uma ampliação maior para o sentido, né, dessa nossa frase ali. E as organizações? As organizações, no caso, é uma forma como se dispõe um sistema. Então, para atingir os resultados pretendidos. Normalmente, ela é formada por uma, duas ou mais pessoas que executam funções de modo controlado e também coordenado com as missões de atingir um objetivo em comum. E daí pensando numa eficiência, numa eficácia em relação ao que está fazendo. Tá, gente?
Qual o principal objetivo, então, da organização? É o que vocês falaram, maximizar o lucro, né? No caso, o principal objetivo da empresa é obter sempre mais lucro, falando aí de uma questão de financeira, tá? Então, embora o lucro seja importante, nós temos aí instituições públicas e escolas, o foco é gerar valor social e promover desenvolvimento. Então, ali nós temos um outro enfoque, certo? Então, o lucro ele não é tão essencial aqui para essas instituições públicas. Ele é importante, sim, mas o foco maior é a geração de valores sociais, é gerar valor social, é promover um desenvolvimento humano também. Então, isso também é importante. Isso é um lucro também, né, pensando numa instituição pública. Eu gostaria que vocês agora fizessem um registro, tá? Um registro no caderno. Uma palavra para definir no contexto organização. Então, no sentido de organização mesmo, as pessoas, o trabalho e as organizações. O que define no contexto essas três palavras ali? Ó, pessoas, trabalho, organizações. Vou esperar vocês fazerem 2 minutinhos, tá, pessoal? Vamos lá, vamos tentar definir no contexto. Ok. Obrigado por participar, pessoal. Então, aqui no caso, nós temos as pessoas, o trabalho e a organização, elas estão intimamente interligados, né, relacionados. Então, as organizações, elas precisam das pessoas para trabalhar, para produzir bens e serviços, e as pessoas, elas também precisam do trabalho. Então, a organização, ela vai receber recompensa em troca nessa produção. É uma troca, né, entre eles. Mas as palavras foram bem definidas ali. Pessoal, para resumir essa nossa aula aqui, então, as pessoas são o centro das organizações, a gente já viu também em outras aulas sobre isso, pois são elas que realizam as atividades, elas tomam as decisões e também impulsionam os resultados. Então, o trabalho, quando bem estruturado e colaborativo, ele vai transformar ideias em ações e também vai gerar benefícios para todos. Compreender essa relação é essencial para formar profissionais conscientes, né, no seu trabalho, dentro das empresas e da sociedade. Então, agora, nesse momento aqui, que nós temos alguns minutos, eu vou mostrar para vocês a prova de recursos humanos, para a gente discutir também sobre as alternativas corretas da prova de 3 pontos, tá, pessoal? Então, para quem realizou essa prova, eu vou abrir ela aqui. Ela tinha esse formato que vocês estão vendo na tela. A primeira questão, eu vou fazer a leitura aqui, e daí vocês vão tentar lembrar da alternativa, inclusive ela já está disponível lá para ver a sua nota. A primeira questão é: o que vem à sua cabeça quando ouve a palavra recursos humanos? Não sei se vocês lembram ali, todas as alternativas anteriores, como pagar salário, contratar e demitir, cuidar das pessoas, todas elas correspondem à alternativa correta. Então, nesse caso, seria a letra D, tá? Na primeira questão aqui da avaliação. Lembram dessa questão? Acertaram ela? Tranquilo? Alguma dúvida ficou aqui nessa? Não? Vamos seguir, então, para a próxima questão. A segunda era: uma das funções do setor de RH refere-se a... Deixa eu colocar aqui bem certinho para vocês olharem na tela. Recrutamento, organização de departamentos, formação de grupos para reunião ou palestras e eventos. Recrutamento. Recrutamento é o quê? É fazer a seleção de os colaboradores, novos colaboradores, para determinados setores ou funções na empresa.
Então, o RH faz esse recrutamento, faz essa entrevista, inclusive algumas empresas até fazem uma prova, né? Fazem uma prova de conhecimentos gerais, ou até mesmo específico da função que vai exercer. Então, existe aí vários tipos de recrutamento. Normalmente, são várias pessoas do RH que são envolvidas, né, nesse processo de recrutamento. Até psicólogos ali são contratados para ajudar no recrutamento. Depois, dessa segunda questão, alguma dúvida nessa, pessoal? Não? Então, vamos para a seguinte. Terceira questão aqui. Era para assinalar a alternativa correta. Então, vocês tinham lá, a primeira, o foco da administração de recursos humanos é promover reuniões entre os colaboradores. A segunda, o foco de administração de recursos humanos é somente motivar a equipe diretiva. E a letra C, o foco de administração de recursos humanos é garantir que cada colaborador ele esteja alinhado. E o foco do administrador de recursos humanos é garantir que cada colaborador, deixa eu abrir ele aqui, esteja no lugar certo, motivado, contribuindo para os objetivos da organização. Então, nós temos da letra A à letra D, teríamos que escolher qual era a correta, tá? Então, essa é a alternativa D, aí com uma resposta mais completa na letra D. Ok, pessoal? Seguindo aqui, deixa eu ir para a próxima, questão 4. Então, as aplicações de recursos humanos são políticas da empresa que contribuem para. Então, nessa alternativa aqui, nós temos a letra A como análise e descrição de cargos e planejamento de alocação de RH. A letra B era plano de carreira e avaliação de desempenho. A letra C era análise e descrição de cargos, planejamento, alocação de RH e plano de carreira. Olha, é uma resposta completa. E a letra D, nenhuma das alternativas anteriores. Então, é a letra C que envolve todos os itens anteriores também, se você for analisar. Tá? Falando aqui das políticas do RH. A questão 5 eram as políticas de manutenção de recursos humanos que apresentam as seguintes atribuições. Então, vocês tinham também 4 alternativas. Na primeira, administração dos salários, planos e benefícios sociais, higiene e segurança no trabalho. Daí a letra B, administração de gratificações, planos de benefícios comunitários, daí já não entra, né? Higiene e segurança do trabalho e relação trabalhista. Então, ali tem um item na letra B que já não desqualifica a resposta. Administração de recursos, planos de benefícios assistenciais, higiene e relação trabalhista, também não temos benefícios assistencialistas. E administração de bolsas de auxílio financeiro, segurança de trabalho e relação trabalhista, também não. Então, a alternativa correta aqui é a letra A. Plano de benefícios sociais, higiene e segurança do trabalho e relação trabalhista. Então, essa na questão 5. Já na questão 6, de acordo com o Gil, as políticas de RH podem ser divididas em recrutamento e seleção e formação de financiamento? Não, né? Tratamento e desenvolvimento? Treinamento e desenvolvimento? Também não. De acordo com ele, remuneração, benefícios, disciplina e conduta, segurança e saúde? Também não é dele. Agora, ele define aqui as políticas de RH. Elas são divididas em recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, remuneração, benefícios, disciplina e conduta e segurança e saúde.
Então, ele é bem mais amplo. De acordo com o Gil, as políticas de RH podem ser divididas nesse formato. Pessoal, ela já está disponível lá para você verificar a nota. Para você saber a sua nota, tem que acessar o Classroom e também, é claro, a disciplina, né? As disciplinas lá, todas as 7 disciplinas que nós temos. Essa é de recursos humanos que eu estou mostrando para vocês agora, tá? Bem, pessoal, nós vamos finalizar aqui a nossa aula falando aqui novamente dos itens das pessoas, do trabalho e das organizações. Essa aula é a nossa aula 12. As aulas, de acordo com o que estão indo, eu estou postando elas, tá? Daí vocês podem também verificar os conteúdos por lá, pelo Classroom, tá? Ok? Tudo bem, então? Então, até amanhã. Amanhã teremos... temos laboratório amanhã, Simone? Então, eles estão mexendo na iluminação, as lâmpadas estão todas Caídas? uhum. Ah, entendi. Tá. Se eu chegar amanhã uma hora e tiver, eu te aviso. Tá bom, beleza, então. Tá bom, obrigada. Até a próxima aula.